Eu sou Marcelo Carvalho e esse é mais um vídeo sobre as perguntas que vocês deixam no YouTube, Reddit e X.com. E a pergunta de hoje é como se dá a utilização do PCA no aspecto de modelagem. Então eu vou mostrar como inserir os componentes dentro de um modelo de Machine Learning, treinar o modelo e avaliar. E aqui ele colocou um complemento à pergunta que eu vou ler agora, mas vou responder no final, na hora que eu finalizar o modelo, ok? Que eu acho que fique mais fácil. Então, eu vi que muita gente usa o PCA para diminuir o tempo de processamento em virtude da redução de dimensão. Mas fique em dúvida sobre isso, pois, pelo que entendi, o PCA é uma abordagem exploratória não supervisionada e, portanto, vinculado ao dataset específico. Por que isso não daria erro em dados futuros que eventualmente alterem sua característica, por exemplo? Além disso, como interpretar essa situação de deixei de ter uma variável XYZ como input e agora tenho comp1, comp2 que representam a mistura entre x, y, z? Eu achei a pergunta bem interessante, eu vou ter que responder ela em partes, né, e é assim que eu finalizar o modelo, ok? E ele fez outro complemento aqui de Survival Analysis. Eu sugiro, principalmente se você trabalha com estudos clínicos, o Daniel Solberg e a Emily Zabor. A Emily Zabor ela tem vasto material com uma didática muito boa a respeito de Survival Analysis. Ambos trabalham com estudos clínicos, né, na área de oncologia. E ambos trabalham no pacote GT Summary, que além de plotar os dados em uma tabela muito organizada, ele resolve um problema muito importante, né, que é a reprodutibilidade em trabalho científico. Então eu sugiro essas duas pessoas. E na parte de comunicação, que eu acho bem importante também, a minha sugestão vai para o David Spiegelhalter. Então se você buscar aí no YouTube, David Spiegelhalter ou Risk Communication ou Cambridge Risk Communication, você vai achar o David aí no vídeos do David Spiegelhalter a respeito de comunicação de Survival Analysis, de regressão logística, log of the odds, odds ratio, hazard ratio. Então vai achar bastante coisa aí. E no livro Arte da Estatística também, ok? Bom, para esse nosso problema aqui eu vou usar o Tidyverse, Tidymodels, Embed e Themes. Então o Embed e Themes, que talvez seja novo, né, para a maioria. O Embed vai ser eu vou usar uma abordagem, vou tentar usar, vamos ver se vai dar tempo de usar uma abordagem talvez diferente do PCA, mas também trabalho com o mesmo objetivo de Feature Stress, chamado UMAP. Themes, ele vai ser mais para trabalhar com desbalanceamento de classe, ok? Então o dado que a gente vai trabalhar aqui é o cells, que esse dado, quando você carregar o pacote Tidymodels, ele já vai estar disponível, né? Mas se você precisar carregar só ele, sem o Tidymodels, é só buscar aqui, só colocar aqui, ó, package model data, ok? Então ele já vai buscar também. Bom, o material desse conjunto de dados ele vai estar disponível no BMC Bioinformatics ou na Biblioteca Nacional de Medicina também você vai conseguir, é só buscar pelo título aqui, Impact of Image Segmentation on High Content Screening Data Quality for SKBA3 Cells. Okay? Então, para quem é da área, já conhece, né? SKBA3, que é uma célula de câncer de mama. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, cells, eu vou dar um glimpse. Então aqui dentro a gente vai ter uma série de variáveis, né? E aqui em cima a gente vai ter duas categorias. Então a primeira, ela vai ser apenas para filtrar o que é treino e o que é teste. Né? Então aqui a gente só vai usar de treino nesse exemplo, mas ele já deixou aqui pronto. Então a gente não vai precisar fazer split. E outra chamada class. Então a gente vai ter nessa class, ela vai ter assim, ó, well segmented e poor segmented, então bem segmentado e mal segmentado. Então só para tentar ilustrar de forma bastante simplificada, o processo não é tão simples, eu acho que tem um pouco mais de complexidade, eu acho que vale a pena ler o artigo, mas para ficar fácil o entendimento, imagina que você coloque uma célula dentro de uma máquina e ela tira um retrato dessa célula. E esse retrato, ela extrai uma série de medidas. Né? E essas medidas vão sair por canais aqui. Então, canal 1 é com relação ao corpo da célula, canal 2 é com relação ao núcleo da célula, canal 3 e 4 é com relação ao citoesqueleto da célula, né? A actina e tubulina. Okay? Então, e o que contém dentro disso aqui? Ela contém características, né, que formam padrões, e esses padrões eles permitem que façamos previsões se ela foi bem ou mal segmentada. Então, o objetivo nosso nesse conjunto de dados é o seguinte: responda ou
faça uma previsão de quando que ela é mal segmentada e quando é bem segmentada. Esse é o nosso objetivo, capturando as variações que vão estar dentro dessas variáveis aqui. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou criar aqui o dado de treino. Então eu vou colocar train cells e vou colocar, como a gente já sabe, né, que ela já foi definida aqui em cima como case, então eu vou colocar filter case, se for igual a train, então eu vou colocar ele como treino. E em seguida eu vou dar um select menos case aqui, ó, porque eu não vou querer essa variável mais, tá? Ela só serve ali para transitório, só serve ali para mim para eu definir mesmo. Depois eu vou te retirar. E aqui eu vou colocar test cells. Então eu vou colocar test. Então definir conjunto de treino, conjunto de teste, e agora eu vou definir o resample. Então resample cells. E aqui eu vou usar o vfold cross validation e vou usar o train cells. Aqui eu vou usar o strata e vou colocar class, e aqui v igual a 5. Eu geralmente uso 10, mas aqui para não demorar muito eu vou colocar 5. Ok? No show train cells. Ah, ok. Eu não tinha feito ainda. Ok, então beleza. Agora já tem. Então eu tenho o conjunto de treino, o conjunto de teste e a reamostragem, né? A reamostragem que eu coloquei strata, porque se a gente pegar aqui, ó, train cells e der um count, então a gente vai ter classe aqui, a gente vai perceber que a gente vai ter 373 classes bem segmentados, valores, né, bem segmentados, e 636 não bem segmentados ou mal segmentados, ok? Então eu vou precisar trabalhar com esse balanceamento de classe. Aqui eu já coloquei o extrato, então ele vai fazer um trabalho lá para mim na reamostragem. E agora eu vou usar aqui o pré-processamento. Então pré-proc. Então no pré-processamento eu vou usar rec, eu vou colocar já direto PCA cells. Eu vou usar aqui recipe class como variável de resposta. O ponto aqui significa todo o restante preditor. E aqui eu vou colocar o data train cells. Okay? Em seguida eu vou aplicar aqui um step normalize. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte: balanceamento de classe. Então steps mode. Eu vou colocar aqui classe para ele balancear as classes. Em seguida eu vou pegar step normalize. O step normalize é como se eu dissesse, olha, aplica center scale dentro dessas variáveis, e as variáveis é all numeric predictors. Em seguida eu vou aplicar o step PCA e vou colocar all numeric predictors. E aqui eu vou colocar num component, eu vou colocar 9, tá? Vou chutar aqui um número, mas eu poderia colocar tune e fazer criar uma grade de parâmetros e fazer um tune para ele definir ou escolher o melhor número, a quantidade de componentes aqui para mim, ok? Eu já mostrei isso em vídeos anteriores, você pode voltar lá e dar uma olhada. Então eu vou colocar aqui o nosso objetivo, como o nosso objetivo hoje é só mostrar. Então aqui, se eu chamar rec PCA cells, então ele vai trazer o seguinte para mim, ele vai trazer um outcome e 56 predictor, tá? Então ele vai trazer uma variável de resposta, 56 preditores, e aqui ele vai trazer as alterações que ele fez. Então class, a gente transformou em standard scale, e aqui a gente fez o PCA em seguida, perfeito? Só que aqui é só especificação, então eu vou usar uma função chamada prep. E dentro do prep eu vou usar rec PCA cell, vou especificar qual dado que eu quero, train cells, eu quero treinar com train cells, certo? E aqui eu vou colocar prep PCA cells. Ok. Em seguida, aqui eu treinei, e aqui agora eu vou aplicar. Eu vou aplicar essas transformações aqui, ó. Se eu puxar prep PCA cells, ele vai trazer aqui, ó, quase que a mesma informação que ele trouxe lá em cima, mas aqui ele já trouxe, ó, treinado no Smolt, treinado no Standard Scale e treinado no PCA,
ok? Geralmente eu não uso essas etapas aqui, ela é mais para mostrar mesmo que a gente já faz um método direto, tá? Mas é mais para mostrar para você onde que tá esses carinhas. Então a gente vai aplicar agora. Para aplicar, eu vou usar uma função chamada bake e vou usar o conjunto já preparado ali, o pré-processamento preparado que a gente tem. Então eu vou usar o prep PCA cells e vou definir aqui qual que é o new data. Onde que eu vou aplicar ele? Qual que é o new data? Eu vou aplicar ele no train cells mesmo. Tá? Eu usei ele para treinar e vou usar ele para fazer a aplicação. Então eu vou pegar aqui e vou usar o train cells trans. Ok. Então ele já tem aqui, ó, o dado transformado. Então se eu pegar o train cells trans, eu vou perceber que ele já fez aqui a transformação, tá vendo? Ele não vai estar mais aquele dado lá original que a gente tinha. Ele já vai estar como PC1, PC2, PC3, PC4, PC, até o PC9, que a gente definiu lá em cima. E aqui a gente vai ter a classe. Né? O case a gente já te retirou, então ele vai estar aqui os dados. E agora o que a gente vai fazer com esses dados aqui? Eu vou ter que inserir ele dentro do modelo. Então se eu vamos pegar aqui, ó, vamos fazer a forma, pegar model spec neural network cells. Vou criar uma rede neural model layer perceptron e vou dar um set engine and add, vou dar um set mode. Vai ser o classification e aqui vai ser um set args. O argumento eu vou colocar só um, vou colocar hidden unit, ok? Então hidden unit vou colocar 6, vou colocar 6. Ok, então eu vou, se eu chamar aqui o model spec, ele já vai trazer para nós algumas informações, né? Que a gente vai trabalhar com single layer neural network, e aqui a gente vai ter um hidden units de 6. Perfeito? Agora o que eu vou fazer? Eu vou treinar o modelo. Então, fit. Então, para treinar o modelo, eu vou fazer model spec. E aqui eu vou colocar fit e vou colocar a mesma coisa lá. Class com data. Só que aqui no data eu vou colocar novo data. Data cells ou train cells transformado. Tá? Então aqui eu vou colocar model fit, colocar bad API. Ok. Que é um jeito não muito bom de fazer, digamos assim, né? Então aqui se eu chamar ele já vai ter feito, né? E aqui vamos pegar neural net tools e vou colocar o plotnet. Vou pegar o model fit, acho que isso vai ser suficiente. Aqui ele já vai, então ele já vai mostrar aqui para, já vai mostrar para nós aqui as entradas, né? PC1, PC2 até PC9. Aqui os hidden layers, né? Aqui os bias e aqui o resultado da operação, né? A classe. Só que assim, isso aqui a gente já fez, só que não. Como é que eu vou avaliar o modelo, né? Então eu não vou usar o método direto aqui de fazer o modelo aqui rapidão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma análise, um resample aqui, eu vou usar uma reamostragem para fazer uma validação desse modelo, uma avaliação dele. Então eu vou usar o resample e vou usar uma função chamada fit resample. Então fit resamples, e no fit resamples, quando eu chamo ela aqui, eu vou ter alguns argumentos aqui para inserir. Então eu vou no fit resample, eu vou pegar o model spec, que é o objeto, o preprocessor, eu vou usar o rack PCA cells que a gente criou. No resample, eu vou usar o resample cells que a gente fez lá em cima, né? A metrics eu posso estar colocando aqui, eu vou colocar algumas pra gente, só pra gente, metric set, eu vou colocar algumas aqui, accuracy, vou colocar aqui RC, AUC,
Vou colocar aqui sensitivity, vou colocar specificity. Ok, então vou colocar essas aqui. E aqui eu vou colocar control e vou colocar control resample save pred equal true. Isso aqui ele serve para trazer os dados de predição lá para nós. Então eu vou colocar em cima aqui do fit resample model eval cells. Então para dizer que é para evaluation, ok? Então eu vou fazer isso aqui, model eval neural network. Então ele já trouxe ali alguns dados ali para nós, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou, quer ver, ó, vamos colocar aqui collect metrics. Então ele já trouxe ali as métricas, a acuracidade 76,6, sensibilidade 76, especificidade 76. Bom, e aqui eu vou colocar collect predictions. Então aqui eu já vou trazer os dados de predição, então ele vai trazer as classes, né? Então ele traz a classe original, aqui ele traz a classe prevista e aqui ele traz, ó, as probabilidades. Probabilidade de mal segmentado, probabilidade de bem segmentado, ok? Então eu posso extrair esses dados aqui, por exemplo, usando uma conf.mat. E vou colocar a class e vou colocar pred class, que vai estar aqui em cima. Então ele já vai trazer a matriz de confusão. Eu posso extrair aqui, ó, eu posso usar aqui NPV, posso usar o PPV, eu posso usar o recall e assim por diante. Eu posso extrair uma série de coisas ali, tá? Bom, essa aqui é a parte onde a gente faz a inserção, né, dos dados. Eu mostrei aqui como que a gente faz a inserção dos dados. Agora imagine o seguinte, imagina que a gente vai para pro restante aqui da pergunta, né? Ó, eu vi que muita gente usa o PCA para diminuir o tempo de processamento em virtude da redução da dimensão. A diminuição do tempo de processamento é apenas um dos aspectos quando a gente resolve usar o método de PCA, tá? Porque quando a gente fala de desempenho de modelo, a gente está falando aí de uma série de perspectivas. A gente fala do custo de processamento, né, o tempo de processamento, a acuracidade, vai ter a especificidade, vai ter a sensibilidade, né, que são componentes aí que determinam o falso positivo, o falso negativo e assim por diante. Então, esses são algumas perspectivas que a gente considera na hora de fazer um modelo. Quando a gente usa uma abordagem PCA, essas perspectivas elas também são levadas em consideração. Então, não é só diminuir o tempo de processamento. Mas fico dúvidas sobre isso, pois que eu entendi, o PCA é uma abordagem exploratória. O PCA é uma abordagem exploratória, não supervisionada assim, mas ela também é uma abordagem que a gente chama de feature extraction. O feature extraction ele vai capturar toda a variação contida naquelas 56 variáveis que a gente tinha ali, captura toda essa variação e joga essas variações em variáveis não correlacionadas de PC1 até PC9. Ela serve como feature extraction também. Só para ficar... comecei a estudar Deep Learning em 2017 no MIT. E o Lex, o professor, ele apresentava, né, uns gráficos e acreditava-se muito na ideia do seguinte. Para Machine Learning, modelo que a gente trabalha em modelos tabulares, a gente precisaria extrair os dados de uma tabela de banco de dados, por exemplo, fazer um pré-processamento, jogar para dentro do modelo e o modelo extrair o resultado. Já no Deep Learning já seria diferente. Uma câmera, né, um sensor, ele vai lá e captura esse dado ele é pré-processado, já automaticamente para dentro da rede neural. A rede neural automaticamente já faz também o cálculo e já extrai o resultado. Ela funcionou durante um tempo, mas em seguida, né, um cara chamado André Karpathy, principalmente, ele publicou uma série de artigos, inclusive esse da iguana e de imagens, né? Ele era chefe de IA da Tesla na época, e aí ele publicava as imagens, né, de um carro, por exemplo. Uma câmera capturava um carro e atrás do carro tinha um monte de bicicleta no bagageiro. Como que a IA vai identificar que aquilo lá é um carro ou é uma bicicleta? Então é uma feature diferente, né? E ele começou a usar um processo chamado Data Labeling, né? Inclusive hoje, se você buscar aí no Google, acho que vai ter até profissão Data Labeler.
né? E o Data Labeling, na verdade, o que é? É um tipo de pré-processamento. Você faz um pré-processamento e joga para dentro do modelo. E o desempenho do modelo foi muito superior. Então, o pré-processamento é uma etapa importante dentro de qualquer modelo. Tá? Então, não é uma abordagem só exploratória, é uma abordagem de retirada de feature. Né? Portanto, é vinculado ao dataset específico. Por isso, não daria erro em dados futuros que eventualmente alterem a característica. Sim, se você... Por exemplo, vamos colocar aqui novamente. Eu tenho um banco de dados onde eu vou lá e extraio os dados numéricos e para dentro do modelo. Se você inserir dados numéricos dentro desse banco de dados novamente, ele vai passar por todo esse processo que a gente fez aqui. Ele vai passar por todo esse processo, ele vai fazer tudo isso aqui para gerar o resultado. Então, se você inseriu dados novos, mas tem a mesma característica, né, de estrutura, do ponto de vista de estrutura, ele vai sair um resultado perfeito, vai sair um resultado bom. Agora, imagine que ao invés de um dado numérico, eu insiro um dado categórico lá dentro, eu coloco uma frase lá dentro do campo lá, daquela variável. Vai funcionar? Não vai funcionar. Ele entra no mesmo caso que eu citei aí do Deep Learning. Né? Ele vai encontrar um carro lá na frente, mas aquilo ali é um carro ou é uma bicicleta? Né? Então, o dado de entrada ele pode ser novo, mas ele não pode ser diferente. Né? Diferente do ponto de vista estrutural. Né? Se ele é numérico, ele tem que ser numérico. Se ele não pode ser um dado muito fora aí, não. Por isso que geralmente sensor é interessante, porque na manufatura o sensor ele captura sempre o mesmo tipo de dado. Ele nunca vai correr o risco de colocar um não sabe dentro do banco de dados, entende? Ele vai inserir sempre o mesmo tipo de dado. O que pode haver é a variação. Ao invés de um número baixo, ele pode dar um número alto, aquilo lá impactar no resultado do modelo. Mas ali ele vai ser corrigido através da análise. Além disso, como interpretar essa situação onde eu deixei de ter a minha variável x, y, z como input e agora tenho comp1 e comp2, que representam uma mistura entre x, y e z. Dentro do livro Tidy Modeling with R da Julia Silg e do Max, na página 6 a 9 ele fala sobre tipos de modelo. Né? E essa pergunta ela tem muita relação, porque imagina a situação, tentar simplificar aqui, imagina a situação que eu tenho você é dono de uma fábrica de veículos e eu sou um investidor que vou botar dinheiro na tua fábrica, você não tem um dinheiro suficiente para ampliar teu parque aí. Então você vai ver, olha, eu preciso de dinheiro, tal. A primeira coisa que eu vou perguntar é como é que você vai me pagar. Aí você vai falar assim, olha, eu vou mostrar os números para você. E você tem aí 300 etapas de fabricação dentro da tua fábrica de veículo. A compra de peças, vai ter a estamparia, vai ter a pintura, vai ter o General Assembly, que é a montagem, vai ter o die casting, que é os moldes, vai ter tudo isso. Né? O controle de qualidade. Só que você não vai explicar esses 300 aí. Você vai reduzir esse número de variáveis, né, todas as etapas, em algumas. Então vamos citar uma delas aqui, ó. Quantidade de carros que você fabrica por dia e o custo médio unitário de cada carro. Então você vai passar, obviamente que não são só essas, né? Mas eu estou colocando exemplo aqui que você pegou todas as variações dessas 300 etapas de fabricação e resumiu ela em duas variáveis. A quantidade de carros por dia e o custo médio unitário. Variáveis não correlacionadas, né? Por quê? Porque a quantidade de carros, se eu fabricar mais, não quer dizer que eu vou diminuir exatamente o custo unitário. E se eu fabricar menos, talvez eu também não é na mesma proporção que eu tenho o aumento de custo também. Então elas não são exatamente correlacionadas. São variáveis não correlacionadas e que representam a variação de todas as 300 etapas do processo de fabricação. A ideia por trás do PCA é essa, tá? Dentro do modelo de previsão. E por que não é importante os 300 ali naquele momento? Porque você vai estar fazendo um modelo de previsão. O mais importante para você nesse momento é entregar o quê? É um resultado futuro no presente. Você precisa passar para mim, que é o investidor, uma previsão do que você vai entregar de carro lá na frente e quanto que vai gerar de dinheiro, por exemplo, na tua fábrica.
para você me pagar de volta. Então, o seu objetivo é previsão. Previsão é entrega de um dado futuro no presente. Saindo do investidor, você trabalha no planejamento de produção. Você vai fazer um modelo de previsão também, né, de compra de materiais. Então você vai startar o processo de um fornecedor, por exemplo, para entregar just in time para você no momento futuro. Mas você vai entregar um dado futuro no presente. Isso é previsão. Quando a gente fala de previsão, todas as etapas, né, todas as variáveis x, y, z aqui, elas perdem um pouco a importância. A importância vai para esse aqui que explica a variação de todo o restante. Perfeito? Mas voltando, saindo da área de previsão, indo para a área de... Né, a gente vai ter 3 tipos de modelo. Modelo de previsão, modelo inferencial e modelo descritivo. O modelo inferencial já é um pouco diferente. Imagina que estou em processo, eu sou melhorista de processo, sou engenheiro, e eu identifico lá dentro dessa fábrica de carros aí, de veículo, que tem um processo lá de die casting, por exemplo, né? Imagina que eu acho, o diecasting é isso aqui, ó, é uma forma, né? É uma forma, vamos ver onde que tem, é aqui, ó, acho que aqui explica bem. Então imagina que isso aqui é uma forma e eu coloco metal aqui dentro e ele solta uma peça, essas peças aqui, ó. Então imagina que hoje eu olho lá e tem 30 partes dentro para fabricar um carro. Mas aí eu falo, e se a gente diminuir isso de 30 para 3? Olha, vai ter uma série de desafios de engenharia aí. Porque se eu diminuir 30 peças, se desgasta uma, o consumidor vai lá e compra essa uma. Se eu tiver 3, ele desgastou um pedaço lá na frente, ele vai ter que trocar inteiro, isso vai onerar o consumidor. Então peraí, a gente vai ter que fazer vai ter que usar materiais diferentes, vai ter um custo maior. Então assim, tem uma série de desafios de engenharia. Mas aí eu vou fazer uma hipótese, né? Olha, será que o desempenho da fábrica ele é melhor ou é pior com esse novo processo? A hipótese nula diz, olha, não vai alterar nada o processo, vai continuar a mesma coisa. E a hipótese alternativa é que vai haver diferença entre um processo e o outro, perfeito? Então eu vou usar, mas onde que entra a PCA aí dentro? A PCA entra, por exemplo, na composição. Vamos supor que você está fazendo aí o seu projeto, né, de mudança de diecast, e você precisa ter esse cuidado, né, de não repassar o custo lá para o consumidor. Então você vai ter que usar materiais diferentes. E a composição química desses materiais tem sei lá, 1000 variáveis. Como é que você vai analisar isso? Você vai analisar através do PCA. Então você reduz a dimensionalidade, ou o PCA, o MAP, SVD, vai ter vários outros, né? Coloration Filter. Você diminui essa quantidade de variáveis, né? Dando atenção para aquelas que representam o maior nível de variação, para explicar também um fenômeno para um modelo inferencial. Bom, a gente já passou pelo preditivo, inferencial. Imagina que agora você é o presidente, você é a equipe do Banco Central dos Estados Unidos e você tem lá a inflação subindo e você precisa, um dos seus mandatos lá, um dos seus objetivos é cuidar do poder de compra das pessoas. E esse poder de compra ele está sendo consumido por causa da inflação subindo. Você, quando no teu histórico de modelo, ele diz o seguinte, que quando a inflação sobe, você sobe o juro, diminui a quantidade de dinheiro no mercado, a inflação cai, né? A demanda cai, quando a demanda cai, os preços dos produtos caem e a inflação volta ao normal. Só que de repente, imagina que você teve um choque de oferta. Mesmo se você diminuir a quantidade de demanda, a oferta caiu muito mais, então o preço não diminui. Então você vai ficar mexendo no juro ali e nada da inflação. Então o que você faz? Você dispensa temporariamente o modelo, usa um modelo descritivo, um modelo discricionário. Então você vai aplicando, é como se fosse desse um remédio e vai acompanhando o paciente para saber a reação dele, porque até então você não sabe o que está acontecendo ali. O modelo não consegue interpretar um choque muito grande, né? É uma variável, nunca teve isso de histórico. E para que a PCA, onde que ela entra aí? É para análise de mutação. Então, se você entrar lá eu fiz um vídeo sobre interpretação de modelos, onde eu citei um conjunto de dados do François Russon, que chama Decathlon, onde a gente faz a mutação. Então, a gente usa o mesmo conjunto de dados, com os mesmos personagens, mas aí a gente vê a mutação dele ao longo do tempo, nas Olimpíadas e no Decastar. Okay? Então, isso também é utilizado em modelos descritivos. Então, eu acho que é isso que eu queria falar.
Não é dessa forma que a gente faz, né? O modelo a gente já faria o seguinte, a gente já poderia pegar aqui e já fazer no método direto, né? Eu vou usar, dentro do livro, no Tidy Model with R, já tem um método direto, né? Então a gente já faz workflow, aí dentro do workflow a gente já faz o tune, por exemplo, e aí o restante já flui muito melhor. Tá? Mas eu fiz aqui para ilustrar. E, por exemplo, agora vamos supor que você queira, você pergunta, se fala, Marcelo, mas e se eu pegar, e se eu quiser saber quanto que cada elemento impacta dentro de cada componente? Dá para fazer? Dá para fazer. Né? Você vai pegar, cadê? Ó, se você pegar aqui, eu vou pegar isso aqui e vou colocar o nome disso aqui, ó, de res pca ind, igual tá lá no vídeo anterior lá de interpretação de PCA. Então a gente vai ter ind, PCA ind, a gente vai ter res PCA ind e res PCA var. Então eu vou pegar ind e eu vou colocar aqui, ó, data cells train cells trans. Então isso aqui vai ser ind e o PCA var eu vou fazer o seguinte, aqui a gente vai ter o prep. Então eu vou pegar o tidy prep PCA cells. Se eu colocar aqui, vamos colocar 1. Vamos tirar isso aqui, ó. Ele vai retornar aqui o smooth. Por quê? Porque note que aqui em cima, ó, o step 1, step 2, step 3. Então se eu quiser extrair os dados de PCA, eu vou ter que colocar 3 aqui. Então eu coloco 3 aqui. Ó, ele já sai aqui os dados de PC para mim, tá vendo? PC1, PC2 e assim por diante. Tá? Então eu vou colocar esse cara aqui de PCA var. Então eu vou ter dados de indivíduo, eu vou ter dados de variáveis aqui. E aí eu consigo plotar os dados. Né? O PCA ind eu não vou plotar agora porque acho que não compensa. Eu vou pegar o PCA var, que acho que é o que a gente usa mais. Né? Então res PCA var. E aqui eu vou usar o seguinte, eu vou filtrar, porque ele vai sair muito, né? Então eu vou filtrar por componente. E eu vou usar o PS0. Eu vou pegar o PC e vou colocar só de 1 a 4 aqui, só para ele... Ou melhor, vou puxar só 2 aqui, porque senão ele vai... Como é muito os elementos, né? Principalmente quando você tem muitas variáveis, né? Imagina que você tem um dado genético. Sei lá, vamos pegar um conjunto de dados do Pollen, por exemplo, do Alex Pollen, né? Você tem ali 26 mil variáveis para 300 observações. É muito difícil até de plotar esse gráfico, entende? Então às vezes não compensa, né? Obviamente você vai usar o PCA, mas geralmente a gente faz filtro, né? Então eu vou pegar aqui, ó, grow by. Eu vou fazer um agrupamento por componente. E em seguida eu vou pegar o top n de fatores e vou colocar aqui 10 no máximo. E aqui por absolute value. Ok, perfeito. Então tá, top n, aí eu vou colocar ungroup. E aí eu vou colocar aqui, ó, mutate, e vou fazer o seguinte, pegar terms, e vou, eu não carreguei o tidy test, né? Eu vou ter que carregar aqui em cima, library, tidy test, ok. Então esse tidy test aqui, eu vou usar para fazer a mudança aqui, que eu vou colocar reorder within, e aqui eu vou colocar terms, absolute value. Isso aqui foi uma component, isso aqui foi uma criação da Julia Silg, que o que ele faz aqui, ó, ele reordena entre vários gráficos. Então ggplot eu vou colocar aqui como x, eu vou colocar como valor absoluto. Então valor absoluto. Aqui no y eu vou colocar o terms. Aqui no fill
eu vou colocar terms também. Então se a gente observar, o que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou colocando aqui, a gente vai ter uma coluna valor, a gente vai ter uma coluna terms. Então eu vou mostrar o gráfico como sai primeiro, e aí depois eu vou explicar. Aqui não é terms, aqui eu vou colocar value maior que 0. Então acho que assim fica mais call show legend false, e vamos colocar phased wrap por componente. Aqui é bom eu colocar scales free y, não é free y aqui, não, ok. Vamos ver como é que ele... tá, beleza. Só que aqui, ó, eu preciso fazer outra coisa aqui. Cadê? Que é o scale y reorder. Ok, beleza. Então agora já... Então aqui eu já consigo... Aqui eu já consigo, só que cadê? Eu coloquei show legend false. Então eu vou colocar legend aqui para sair a legenda. Então aqui é o valor maior que 0, porque aqui ele está contribuindo no negativo, aqui, ó, desse lado, tá? E aqui é o positivo, né? Então aqui é o positivo e aqui é o negativo. Então eu tenho esses elementos aqui tá contribuindo dentro do PC1 dessa forma. E esse aqui no PC2 com esses elementos aqui. Então a gente vai ter elementos diferentes aqui, tá vendo? Então esses aqui contribuem no PC1, esses aqui contribuem no PC2. Só que eu limitei, né? Eu coloquei 10, porque se você não colocar isso aqui, ele vai... são muitos elementos. E quando você trabalha com uma variável muito grande, um conjunto de dados que tem muitas variáveis, e você transforma o PCA, aí fica maior ainda, né? Então é possível você analisar esse tipo de análise aqui, ó. Eu sugiro a Julia Silg, né? Ela criou esse Reorder Within, e também ela fez vários vídeos sobre como a gente entra dentro ali e avalia os elementos dentro da PCA de forma brilhante, tá? Então acho que é isso que eu queria falar. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.